Você conhece todas as complicações que a sua criança que faz uso de traqueostomia pode ter? Quer saber um pouquinho mais a respeito? Eu me chamo Luciana Meirelles e esse conteúdo agora é sobre as complicações das cânulas de traqueostomia. A principal complicação que todos nós tememos muito é a decanulação. O que é isso? É quando a cânulazinha sai por, às vezes, algum mau posicionamento, ou porque a criança vai lá e puxa mesmo, ou porque o cadarço ou o fixador dela estava frouxo. E aí essa cânula sai e ninguém na casa sabe repassar essa cânula. Quando isso acontece, a criança vai ficando roxinha, a criança não consegue respirar, vai juntando secreção porque ela vai tentando respirar. E aí a saturação, que normalmente a criança está monitorizada, está em home care, a saturação vai só caindo. Isso é uma emergência médica. Nesses casos, você deve posicionar a criança com a cabecinha bem hiperestendida, posiciona a criança com, às vezes, um coxim aqui nos ombros, na altura dos ombros, e você vai pegar a cânula, ou que ela fazia uso, ou uma cânula nova, que deve estar sempre ao lado da criança, e repassar essa cânula, colocando ela no sentido de baixo, para baixo. E assim que isso acontecer, você deve levar o seu filho ao hospital, mesmo você tendo conseguido repassar a cânula. Por quê? Muitas das vezes você não repassou com técnica asséptica, com a técnica toda limpa, e pode ocasionar uma infecção nessa via aérea da criança. Outro motivo que você também deve levar essa criança ao hospital é porque ela precisará de um raio-x. Toda vez que nós repassamos a cânula de uma criança, nós batemos um raio-x e verificamos se essa cânula está bem posicionada na traqueia da criança. Outra complicação muito temida também por vários papais e mamães é o sangramento. Doutor, eu estava lá em casa e aí a minha criança tossiu e começou a sair muito sangue pela via aérea dela, pela traqueostomia e no circuito todo do ventilador. E agora, o que eu tenho que fazer? A primeira medida, pessoal, que vocês precisam fazer é aspirar. Então, vocês vão conectar o aspirador na sondinha, a sondinha tem que estar sempre estéril, e vão introduzir somente o quanto foi orientado para vocês da sonda. Ao aspirar essa via aérea, provavelmente vai sair muitos coágulos e vai sair muito sangue. Isso é só o tempo para você estabilizar a criança, para você conseguir que a criança volte a respirar e você leve a criança ao hospital. No hospital, nós com certeza precisaremos fazer uma broncoscopia nessas crianças para saber o motivo do sangramento e para tratar esse sangramento. Outra coisa muito frequente também são os granulomas, que às vezes aparecem na região do orifício da traqueostomia. O que é o granuloma? Às vezes aparece uma carninha, como se fosse uma carninha do lado do orifício. E essa carninha, ela precisa muitas vezes ser ressecada, ou seja, ser retirada cirurgicamente, ou às vezes somente aplicando uma medicação, a gente consegue que ela regrida e fique com o ósseo bem bonitinho. Ah, mas eu não posso deixar esse granuloma nesse local, tem algum problema? Tem. Pode aumentar o risco de sangramento, o risco de estenose também desse orifício. Outra complicação muito frequente também é a traqueite. O que isso significa? É a inflamação ou infecçãozinha da traqueia. Muitas vezes os pais e as mães acabam descuidando um pouquinho, ao aspirar, acabam não usando a técnica correta de asepsia que nós deveríamos usar. E nesse momento, nós podemos levar bactérias lá para dentro e contaminar, causando uma traqueite, uma inflamação e uma infecção dessa traqueia. Nesses casos, a criança precisará de antibiótico, precisará de cuidados específicos e ela terá que ser vista por um médico capacitado. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre as complicações que ocorreram com seu filho,
entre em contato, deixe um comentário que eu ficarei muito feliz em te responder.